Meu livro, Contra o Calvinismo, explora uma perspectiva teológica que diverge da interpretação calvinista tradicional do cristianismo. Como teólogo arminiano, apresento uma análise crítica dos princípios centrais do calvinismo, particularmente sua ênfase na predestinação e as limitações que aparentemente coloca no amor e na graça de Deus. Embora eu respeite a tradição intelectual do calvinismo, acredito que ele falha em apresentar um quadro completo do caráter de Deus e seu relacionamento com a humanidade. Esta obra irá mergulhar nos argumentos centrais apresentados em Contra o Calvinismo, com foco em minhas críticas à teologia TULIP, um acrônimo que representa 5 pontos-chave do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Meu objetivo não é menosprezar o calvinismo, mas promover uma compreensão mais profunda do debate teológico em torno dessas doutrinas. Meu objetivo é apresentar uma visão mais equilibrada que sustente tanto a soberania de Deus quanto a importância do livre-arbítrio humano no drama da salvação. Para compreender meus argumentos contra o calvinismo, é crucial primeiro entender os 5 pontos resumidos no acrônimo TULIP. A depravação total argumenta que o pecado corrompeu completamente a natureza humana, tornando-nos incapazes de escolher a Deus. A eleição incondicional postula que Deus escolhe certos indivíduos para a salvação com base apenas em sua vontade, independentemente de seu mérito ou ações. A expiação limitada sugere que o sacrifício de Cristo foi destinado apenas aos eleitos, aqueles predestinados para a salvação. A graça irresistível propõe que a graça de Deus na salvação não pode ser rejeitada por aqueles que Ele escolheu. Por último, a perseverança dos santos afirma que aqueles que são verdadeiramente salvos perseverarão em sua fé e não podem perder sua salvação. Meu livro contesta esses pontos, particularmente os conceitos de expiação limitada, graça irresistível e eleição incondicional, que acredito apresentarem uma visão limitada do amor e da graça de Deus. Argumento que essas doutrinas contradizem a mensagem bíblica do amor universal de Deus e seu desejo de que todos sejam salvos. Além disso, elas levantam sérias preocupações sobre a natureza do livre-arbítrio e a responsabilidade que temos por nossas escolhas. Um dos meus principais desacordos com o calvinismo está em sua doutrina da expiação limitada. Esta doutrina afirma que o sacrifício expiatório de Cristo na cruz foi destinado apenas aos eleitos, aqueles predestinados para a salvação. Argumento que essa visão diminui o alcance universal do amor e do sacrifício de Cristo. A Bíblia enfatiza repetidamente que o amor de Deus se estende a toda a humanidade. João, capítulo 3, versículo 16, talvez o versículo mais conhecido das Escrituras, proclama: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra mundo neste contexto significa claramente a totalidade da humanidade, não apenas um grupo seleto. Sugerir que o sacrifício de Cristo foi limitado a alguns escolhidos contradiz a clara mensagem da Escritura de que Deus deseja a salvação de todos. Limitar a expiação implica que o sacrifício de Cristo foi insuficiente para redimir toda a humanidade, uma noção que mina o poder infinito e o amor ilimitado de nosso Salvador. A doutrina da graça irresistível, outra pedra angular do calvinismo, é igualmente preocupante. Esta doutrina propõe que aqueles escolhidos por Deus para a salvação são irresistivelmente atraídos a Ele, despojados de seu livre arbítrio em aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Este conceito, argumento, nega o papel essencial da agência humana na salvação. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos em que os indivíduos são apresentados com a escolha de seguir a Deus. Desde o princípio, no Jardim do Éden,
Adão e Eva tiveram a liberdade de obedecer ou desobedecer ao comando de Deus. Essa escolha fundamental ressalta a realidade de que Deus criou a humanidade com a capacidade do livre-arbítrio, de escolhê-lo ou rejeitá-lo. Sugerir que a graça de Deus opera de maneira irresistível mina este aspecto fundamental da nossa criação. Isso transforma os humanos em meras marionetes, suas decisões pré-determinadas e seu papel em sua própria salvação tornados insignificantes. Responsabilidade e escolha. Desafiando o determinismo divino. O conceito de determinismo divino, entrelaçado em toda a teologia calvinista, levanta outras preocupações. Esta doutrina afirma que Deus preordena cada evento, incluindo cada escolha e ação humana. Se isso for verdade, então a noção de responsabilidade humana pelo pecado e a necessidade de salvação tornam-se problemáticas. Se nossas escolhas são pré-determinadas, como podemos ser responsabilizados por nossas ações? A Bíblia declara claramente que seremos julgados de acordo com nossas obras. Este julgamento implica que possuímos a liberdade de escolher nossos caminhos e, portanto, somos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas. Sugerir o contrário é criar um sistema teológico onde Deus se torna o autor do bem e do mal, um conceito que contradiz diretamente a representação bíblica do caráter de Deus. O grande debate: a soberania de Deus versus responsabilidade humana. O debate teológico sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana tem se alastrado por séculos. O calvinismo, com sua ênfase no controle absoluto de Deus, inclina-se fortemente para o lado da soberania divina. No entanto, acredito que essa perspectiva cria uma dicotomia desnecessária. A soberania de Deus e a responsabilidade humana não são conceitos mutuamente exclusivos. É perfeitamente possível afirmar o controle absoluto de Deus sobre o universo e, ao mesmo tempo, reconhecer o livre-arbítrio que Ele concedeu à humanidade. Deus, em sua infinita sabedoria, criou um mundo onde tanto sua soberania quanto o livre-arbítrio humano poderiam coexistir. Colocar esses conceitos um contra o outro é limitar nossa compreensão da grandeza de Deus e da complexidade de sua criação. Um equilíbrio harmonioso, graça divina e livre-arbítrio. Contra o calvinismo, defende uma visão equilibrada, reconhecendo tanto a primazia da graça de Deus quanto o papel vital da resposta humana na salvação. Deus, em seu infinito amor, oferece o dom da salvação gratuitamente a todos. No entanto, cabe a cada indivíduo aceitar ou rejeitar este presente. Essa compreensão sinérgica da salvação mantém a dignidade de Deus e da humanidade. Afirma a soberania de Deus em orquestrar nossa salvação, ao mesmo tempo em que reconhece a importância do nosso livre-arbítrio em responder à sua graça. Essa perspectiva evita as armadilhas tanto do calvinismo extremo, que minimiza a agência humana, quanto do arminianismo extremo, que pode minimizar a soberania de Deus. Ela apresenta uma compreensão mais completa e matizada da interação entre a graça de Deus e nossa resposta. Abraçando a abertura, uma alternativa teísta ao calvinismo. Em meu livro, proponho que uma teologia da abertura oferece uma alternativa mais convincente e biblicamente sólida ao calvinismo. O teísmo aberto, embora reconhecendo o vasto conhecimento e poder de Deus, sugere que o futuro não é fixo, mas aberto a possibilidades. Essa visão permite o genuíno livre-arbítrio humano e um relacionamento dinâmico com Deus, onde nossas escolhas realmente importam. O teísmo aberto não diminui a soberania de Deus. Em vez disso, apresenta um Deus que voluntariamente limita seu controle para permitir a possibilidade de amor e relacionamento genuínos. Ele pinta a imagem de um Deus que nos busca apaixonadamente, não um Deus que pré-seleciona alguns para a salvação e outros para a danação.
As implicações para a vida cristã. As implicações dessas diferentes perspectivas teológicas vão muito além dos debates acadêmicos. Elas moldam nossa compreensão de Deus, nosso relacionamento com Ele e como vivemos nossas vidas. Se abraçarmos um ponto de vista calvinista, podemos ficar com uma sensação de fatalismo, acreditando que nossas escolhas, em última análise, não importam. No entanto, se abraçarmos uma perspectiva mais equilibrada, que reconheça tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana, somos capacitados a viver vidas com propósito e intencionalidade. Entendemos que nossas escolhas têm significado eterno e que somos chamados a participar do drama da redenção que se desenrola. Conclusão: um evangelho mais esperançoso e inclusivo. Contra o calvinismo é, em última análise, um chamado para uma mensagem evangelística mais esperançosa e inclusiva, que reflita o amor e a graça ilimitados de Deus. É uma mensagem que afirma a dignidade e o valor inerentes a cada ser humano, criado à imagem de Deus. É uma mensagem que nos capacita a responder ao amor de Deus de todo o nosso coração, sabendo que nossas escolhas têm significado eterno. Espero que este livro gere um diálogo significativo, desafiando os leitores a se envolverem com essas questões teológicas complexas e a chegarem a uma compreensão mais profunda do coração de Deus pela humanidade.